Produção de maracujá. Depois do vazio sanitário, no mês de julho, os produtores iniciam o plantio da nova safra. Na Dica Epagre, veja os cuidados para garantir sanidade e produtividade nos cultivos. Recomendações durante a pandemia. Confira orientações para os serviços de alimentação oferecidos pelos empreendimentos de turismo rural. Tem também cultivo na água. O produtor de Indaial utiliza a técnica da hidroponia para produzir hortaliças de qualidade em pouco espaço. E ainda a culinária no SC Agricultura com uma combinação de sucesso. Vamos mostrar o preparo da geleia de maracujá com pimenta. Olá a todos, sejam bem-vindos, começando mais uma edição do SC Agricultura, o programa de TV da Epagre. O comércio e a prestação de serviços precisaram se adaptar a uma série de exigências durante a pandemia do coronavírus. Recomendações que precisam ser seguidas para a segurança de todo mundo. Confira agora algumas medidas que devem ser adotadas pelos empreendimentos de turismo rural. Hoje o tema é alimentação e nas próximas semanas falaremos de hospedagem e atividades ao ar livre. Olá, eu me chamo Daniela e sou extensionista da Epagre do município de Araquari e junto com as minhas colegas Ana Lúcia, do Centro de Treinamento de Joinville, e Josiane, do Escritório Municipal de Jaraguá, estamos divulgando um vídeo com dicas para os serviços de alimentação do turismo rural. Essas dicas estão de acordo com as orientações de combate à pandemia do Covid. Os serviços de alimentação, eles deverão organizar o salão, colocando as mesas com no mínimo 1,5 m de distância de raio entre uma e outra. A sugestão é que vocês bloqueiem as mesas ou até mesmo tirem as cadeiras de algumas mesas para que fique um espaço grande entre uma mesa e outra. Também pensem na lotação máxima das mesas. O ideal e que está sendo sugerido é de no máximo 6 pessoas por mesa. Evite toalhas e enfeites nas mesas nesse momento. Coloque papel que pode ser descartado após cada cliente. Ou então, jogos americanos de plástico que possam ser higienizados após a utilização. Outra dica é que o cliente deverá permanecer de máscara. O importante é que ele só retire a máscara no momento de se alimentar. Caso ele queira conversar com alguém, mesmo na mesa, é importante que ele mantenha a máscara no rosto. É importante embalar os talheres individualmente. Os copos, louças e guardanapos também podem ser embalados de forma individual. No caso dos galheteiros, é importante que ele seja higienizado e embalado e deixado sobre a mesa. Depois que o cliente utilizar, a gente ou higieniza esse kit ou então a gente substitui por um já higienizado. E essa dica vale também para os açucareiros, nos casos dos cafés. Em buffets, é importante que os estabelecimentos rurais providenciem a barreira salivar. Isso hoje é obrigatório por lei. A vigilância sanitária exige que tenha-se uma barreira salivar. Também é importante que os clientes sejam informados que eles precisam estar de máscara para fazer o serviço no buffet. E a luva também é um item obrigatório pela vigilância sanitária. Então, na estação de pratos, já deixem o álcool gel e as luvas para que o cliente tenha acesso. E no final do buffet, também mantenha sempre um álcool gel disponível para os clientes. Mantenha os ambientes abertos e ventilados e sem aglomeração de pessoas, limitando o acesso ao estabelecimento. Disponha de forma estratégica frascos de álcool gel aos clientes e aos colaboradores. Tenha cartazes em locais visíveis, como por exemplo com frases de aguarde sua vez na entrada do estabelecimento e na ida ao caixa, próximo ao caixa. Mantenha o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Use álcool gel e só retire a máscara para comer.
Essas são frases que poderão estar distribuídas ao longo do salão ou próximo à entrada do estabelecimento. Todos da família envolvidos no atendimento ao turista deverão ter conhecimento das novas regras de higienização e controle do Covid. Poderão ser disponibilizadas para os clientes máscaras descartáveis, mas também você pode aproveitar até mesmo e comercializar máscaras de pano no estabelecimento. Mais uma dica é que os pratos do buffet devem estar sempre em porções reduzidas. Isso vai dar mais trabalho de reposição, sim, mas vai evitar a contaminação e o desperdício. E por fim, a nossa última dica. Se informe, esteja atento às normas e leis da atualidade, no que se refere à pandemia, para que você possa receber o seu cliente de forma segura. Lembrando que se por acaso algum desconforto ou alguma ocorrência acontecer no seu estabelecimento, o fato de você alegar que não sabia não vai te eximir da responsabilidade. Portanto, atento aos novos decretos. Isso está mudando muito conforme a evolução da pandemia no nosso país. Fique atento. É hora de culinária aqui no SC Agricultura e com uma combinação de sucesso. É o sabor doce com um toque picante. Vamos mostrar o preparo da geleia de maracujá com pimenta. O vídeo a seguir foi produzido pelas extensionistas sociais da EPAGRE de Concórdia e Campos Novos. Olha, a pimenta utilizada nessa receita foi a dedo de moça, uma pimenta mais suave. Se preferir, você pode substituir por outras, como a pimenta calabresa.
No próximo bloco, os benefícios da hidroponia. A tecnologia que usa água no lugar da terra é ótima opção para quem tem pouco espaço para produzir hortaliças. E ainda hoje tem Dica Epagre falando sobre o fim do vazio sanitário na cultura do maracujá. Depois do intervalo, voltamos em seguida. De volta e falamos agora em hidroponia, uma tecnologia que gera muitos ganhos aos produtores. Redução no tempo de cultivo e uso de agrotóxicos, melhor aproveitamento da água e produção de alimentos de alta qualidade são alguns deles. E tem mais, como as plantas são cultivadas sem solo, elas ficam mais limpas. Vamos conhecer um produtor que utiliza esse sistema de produção. Na propriedade de Flávio Enkmaier de Souza, as plantações não ficam no chão. Elas estão suspensas, protegidas em abrigos e, em vez do solo, a água fornece todos os nutrientes que a planta precisa. Flávio mora na comunidade Estrada das Areias, município de Indaial, no Médio Vale do Itajaí. Com inovação e tecnologia, o produtor adotou a hidroponia como um método de cultivo para as hortaliças. A hidroponia é uma técnica de cultivo de plantas sem o solo. Elas ficam com as raízes dentro da água e por ali recebem todos os nutrientes que precisam para se desenvolver. Os benefícios são muitos e nós vamos conhecer como é esse sistema de produção de alimentos de alta qualidade. A palavra hidroponia vem do grego e significa trabalho na água. É exatamente isso que Flávio faz. Cultiva várias espécies de hortaliças dentro da água. Elas crescem limpas, bonitas, saudáveis, do jeito que o consumidor prefere. A gente começou a fazer hidroponia, alface, daí fizemos agrião e temos da roxa também, toda assim. Então, para aumentar, daí tinha mais uma área que a gente tinha uma atividade com mudas também de eucalipto, seria as matrizes, né? Da produção a gente fazia aquela por estaca, né? Estaquia, né? Então a gente também queria achar uma solução para aquilo ali. Então a gente acabou vendo mais um projeto para frente, para fazer parte de morango. Então a gente está tocando morango, e agrião e alface na hidroponia, tudo na hidroponia, né? O morango daí é semi-hidropônico, né? E como foi aprender a lidar com a hidroponia? Você trabalhava com produção de mudas de eucalipto e mudou para verduras. Como é que aconteceu isso na tua vida, Flávio? É, um pouco assim, meio diferente o ramo da atividade, né? Então a gente pegou e acabou vendo assim, foi pegar informação e ver como é que funcionava, o que poderia ser feito, né? Então era um pouco meio difícil no começo, né? Então a gente fez um pedaço, uma área menor, para pegar os macetes, né? Assim, as diferenças, quais as dificuldades que tinha, o que podia ser melhorado. Aí a gente acabou visitando assim, outros parceiros que tem por aí na região, né? Para ver como é que eles produziam também. Então, para poder a gente adaptar aqui também, para a gente se adaptar também, né? Não é só adaptar, né? A gente se adaptar com eles, né? E assim, graças a Deus, a gente está conseguindo dominar, a gente está produzindo assim, no inverno, verão. A hidroponia é um sistema que busca a qualidade de vida e a produção de alimentos saudáveis, economiza água, tempo e espaço. Independente de chuva ou de sol, a safra está garantida. Outro detalhe importante é que, por ser um sistema elevado, o produtor trabalha de maneira mais confortável. A Daniele é engenheira agrônoma, extensionista rural aqui no município de Indaial. E é ela que dá todo o suporte, toda a orientação técnica aos produtores que trabalham com a hidroponia. Daniele, quem pretende iniciar nesse projeto? Por onde começa? Como Indaial é uma cidade muito úmida, como todo o Médio Vale, a gente posiciona a hidroponia para se trabalhar em cultivo protegido. Então vai requerer uma estrutura de abrigo, podendo ela ser metálica ou de madeira, o filme agrícola para recobrir, né, essa estrutura e uma tela aluminizada
que ela vai ser eficiente na redução de temperatura dentro do abrigo. Essa estrutura do abrigo, essa estrutura maior, a finalidade é para que a gente não tenha molhamento de folhas. Não tendo molhamento de folhas, nós temos menos doenças no cultivo. Aí outra estrutura necessária são as bancadas propriamente ditas, que elas podem ser, nesse caso aqui, em PVC ou em perfis, que hoje a gente já encontra no comércio, perfis adequados a esse sistema. E como é que é instalado o sistema de irrigação? Então, o sistema de irrigação vai ser composto por uma caixa para solução nutritiva, os canos de condução dessa solução para as bancadas, a água vai entrar na parte de cima da bancada e vem por gravidade. A parte de saída é um pouco mais baixa, com uma declividade aí de uns 6%, né, para esse tipo de cultivo, que é a bancada final, uma declividade de 6% e o sistema coletor para retorno da solução nutritiva. E qual é o espaçamento utilizado nesse sistema de produção? Então, na bancada final a gente utiliza 20 a 25 centímetros entre plantas e 20 centímetros entre perfis, entre tubos. 3 anos já trabalhando junto com os produtores e utilizando a técnica da hidroponia. Quais são as maiores vantagens que você vê nesse sistema, Daniele? A limpeza do alface, o alface sai sem resíduo de terra, né? A ergonomia do produtor para trabalhar, o produtor trabalha em pé. A redução de mão de obra, a redução do ciclo da cultura, né, no sistema hidropônico. Aqui no caso do Flávio, gira em torno de 25, 26 dias de bancada final. Redução do uso de agrotóxicos. Vamos falar um pouquinho de custos, né? Que é um questionamento que o produtor sempre faz. Como é que você avalia? Então, o custo maior é na implantação da atividade. Por quê? Porque requer o abrigo, né? Requer a implantação das bancadas, então nisso há um custo maior. Porém, acompanhando os produtores aqui no município, a gente tem visto que esse custo tem se pagado em 2 anos e meio aí de cultivo. Por quê? Porque eles conseguem, aqui na nossa realidade, cultivar alface o ano todo. A seguir, depois do vazio sanitário, agora é o momento de fazer o plantio nas lavouras de maracujá. Nossa Dica Epagre de hoje traz orientações para essa etapa importante da cadeia produtiva. Os detalhes em instantes aqui no SC Agricultura. Desde o dia 1º de agosto, o plantio de maracujá está autorizado no território catarinense. Durante 30 dias, os produtores ficaram impedidos de plantar ou manter plantas vivas nos pomares. O vazio sanitário é uma medida para combater a virose do endurecimento dos frutos no maracujazeiro. Olá pessoal, estamos em agosto, então mês então que se inicia o cultivo, o plantio das lavouras de maracujá no estado de Santa Catarina, após aí a vigência do vazio sanitário do maracujá, que foi de 1º de julho a 31 de julho. Estamos aqui na comunidade de Campestre, São João do Sul, onde então a gente aqui está na propriedade aqui do Marlon Silva, onde ele está iniciando então o plantio da lavoura. E o Marlon foi um dos agricultores que apostaram no uso de mudas avançadas ou mudões, comumente conhecido aí entre os produtores. Então, juntamente com
a tecnologia da produção de mudas em ambiente telado, né, a utilização de mudas avançadas é uma das maneiras que a gente tem para conviver com a virose do endurecimento dos frutos e, claro, juntamente então com a realização do vazio sanitário do maracujá. Então a nossa dica Epagre de hoje vai mostrar para vocês como que é realizado o transplantio da muda de maracujá do viveiro para o campo. Então é importantíssimo que a gente faça antecipadamente com que essa planta se acostume com o novo ambiente que ela vai encontrar quando sai do abrigo de cultivo. A gente chama isso de aclimatação, né? É fazer a retirada das plantas de dentro do abrigo de cultivo de mudas e colocá-la aí dentro de um galpão ou numa árvore que ela fique aí num ambiente de meia sombra, então se acostumando com um novo ambiente que ela vai encontrar no pomar. Então, pessoal, além da questão da muda ser avançada, uma muda grande, então uma muda que já de 1 metro de altura, é importante que a gente dê então uma boa base para ela se desenvolver. No caso, uma boa embalagem, né? E também um bom substrato, conforme a gente já abordou aí em outras ocasiões em Dicas Epagre, né? É importante algumas coisas quando a gente vai levar a campo, né? Principalmente a questão de a gente cuidar para que esse torrão ele se mantenha o mais íntegro possível, para que a gente não cause aí algum ferimento nas raízes, alguma lesão, para que elas não se tornem aí uma entrada de fungos ou nematóides que vão prejudicar o desenvolvimento inicial da planta. Então, pessoal, para que a gente consiga manter a integridade do torrão, o que a gente orienta então é que a gente mergulhe o torrão num balde com água, saturando completamente os espaços que possam ter ar. Isso vai ajudar muito a manutenção do torrão. Então a gente pode colocar então o vaso dentro da água e vocês vão ver, ó, que borbulha. Isso tudo são gases, né, oxigênio que estavam nos poros do substrato. Então é importante que a gente se certifique que todo esse ar saia. Isso vai ajudar aí muito que esse torrão ele fique íntegro, né? Então a gente pode manter ali dentro para tirar esse excesso de água. Então vai voltar. Podem ver então que a água que estava em cima também ela percola pelo substrato, saindo aqui no fundo. Então, perfeito, ficou íntegro aqui todo o torrão. E como eu falei para você, e outra coisa então que a gente pode observar quando a gente retira é se não há o enovelamento. Então essa muda aqui foi muito bem produzida na questão de adubação e irrigação, né? Evitando aí que se acumulasse água e adubo no final, no fundo da embalagem. Então não houve enovelamento aqui. Caso a gente tivesse observado o enovelamento, uma técnica que a gente poderia utilizar é fazer o toalete dessas raízes, ou seja, a poda dessas raízes, e dentro da água aqui da imersão da embalagem, a gente usar algum produto biológico, pode ser um tricoderma, e aí mergulhar esse torrão nessa água com o tricoderma para fazer um tratamento prévio, diminuindo as chances de infecção das mudas de maracujá por algum patógeno de solo que possa levar a um mau desenvolvimento inicial das mudas a campo. Então, depois de todo o trabalho
de preparo do torrão, então, para que ele não se desintegre, né, para a gente então evitar danos às raízes, então a gente vai para o plantio. Então o maracujá a gente faz uma adubação de pré-plantio, e para isso então a gente recomenda uma boa análise de solo. Aqui então foi feita essa prática, né, foi feita a análise de solo, uma adubação de pré-plantio e uma adubação de base, ou seja, uma adubação uma adubação de plantio. Então, com o torrão já pronto, aqui a gente vai retirar ele de dentro, íntegro. Isso daqui é muito importante. Então, a gente bota um pouco de água, então, já para suprir a planta, né, com água. Ainda mais aqui, a gente tem um solo bem arenoso, com pouca argila. Então, a gente prepara aqui a cova, né? Ela vai descer aqui um pouquinho a água, então ela já está percolando o solo, né? Então a gente pode já colocar a muda aqui dentro. E outra coisa muito importante que a gente tem que fazer é que a base fica nivelado com o solo, né? Para que a gente não aqui, vamos dizer, afogue, né? Como a gente chama aqui comumente no campo, que a gente não afogue a planta. Então, vamos colocando então a terra. Vamos apertando. Então tá bem firme, nivelado com o solo, bem rente a base da planta com o solo. E depois aqui já tem o tutor dela. A gente então pode fazer então a primeira condução da planta. Então a planta, o primeiro manejo dela da muda vinda do viveiro até o plantio no pomar está realizado. A gente espera então que a gente possa ter contribuído, e qualquer dúvida estamos à disposição. SC Agricultura de hoje terminando. Fique de olho nas redes sociais da EPAGRE e acompanhe as notícias do agronegócio catarinense. Muito obrigado a todos pela companhia de sempre e até semana que vem. Tchau!